Idade do Vale TV, estamos ao vivo por lá, recebendo uma visita muito especial aqui nos nossos estúdios. Hoje temos uma visita para lá de especial, é da José de Anchieta aqui trazendo um projeto muito especial para conversar com a gente, mas vamos começar do início, vamos começar cumprimentando essas belas moças que estão por aqui. Muito bom dia, Maria Luísa. Bom dia. A Isabelle, Débora, bom dia, meninas, tudo bem? Bom dia. Bom dia, prof, também que está acompanhando, muito bom dia. Bom dia. Prazer ter vocês aqui, meninas, tudo certo? Sim. E fiquei sabendo que vocês estão com um projeto muito especial para apresentar na Mostra MIP. Como é que é o nome desse projeto? É Equilibradamente. Olha só, e sobre o que fala? Vocês vão contar um pouquinho pra gente? Com certeza. Então vamos começar do início. Como é que surgiu a ideia para esse projeto? Tudo começou quando a nossa professora contou a história O Coelho Escutou. E essa história ensina que em momentos difíceis, o apoio emocional e a escuta atenta pode ser mais valioso que qualquer conselho. E isso gerou discussões sobre o caso da professora que foi esfaqueada em Caxias do Sul, levando reflexões sobre o desequilíbrio mental. O tema do nosso projeto, como foi falado antes, é sobre a saúde mental, né? Que a gente quer levar esse projeto para as pessoas refletirem sobre o desequilíbrio mental e o equilíbrio mental. E vocês têm acompanhado, então começou com uma notícia que vocês acompanharam nas divulgações, redes sociais, e vocês estavam atentas e notaram aí uma oportunidade de explorar mais. Sim. E quem é que veio com essa ideia primeiro? Foi a prof, foi vocês? Bom, foi a professora, então, que contou a história. E nós, então, os colegas, a gente teve a ideia de fazer isso, até por causa do caso da professora, que foi esfaqueada em Caxias do Sul. Então, a gente teve essa ideia, porque o desequilíbrio mental é um assunto que tem muitos casos de desequilíbrio mental. Então, a gente decidiu fazer isso para ajudar as pessoas a entender mais sobre a saúde mental. Então, o objetivo principal de vocês é uma conscientização, isso? Sim. Muito bem. E como é que funcionou todas as etapas desse projeto? A gente sabe que até chegar à MIP são muitas etapas de pesquisa, de conversas. Como é que foi esse desenvolvimento? Bom, a gente fez primeiro, então, uma conversa com as agentes comunitárias de saúde, lá do nosso bairro, do Bonfim Alto. E a gente queria saber também se elas, quando faziam as visitas delas, se as pessoas compartilhavam com elas, se elas tinham o desequilíbrio mental. E também para saber se elas tinham campanhas que ajudavam na saúde mental do nosso município, ou se elas não contavam quando tinham desequilíbrio mental, se ainda era um tabu. Também a gente conversou com os líderes religiosos, com os pastores da Igreja Remir, né? E também a gente ficou muito feliz em conhecer os projetos que eles fazem, porque muitas pessoas não têm oportunidade de se desenvolverem, fazerem novas amizades. E ali a gente descobriu que eles têm projetos semanais para que as pessoas possam se desenvolverem, fazerem novas amizades e falarem sobre o seu cotidiano. Também conversamos com a psicóloga Caroline Han e foi muito legal, por causa que ela fez uma dinâmica de novela de lã. E cada um pegava e citava alguma situação e a pessoa atacava para outra pessoa e tinha que tentar resolver esse problema, dando alguma solução. E como é que foi essa experiência, essa atividade? Foi muito legal. Foi muito legal. Teve alguém que ficou mais tímido, com mais vergonha? Ou foi muito tranquilo? Vocês já se conhecem há muito tempo? Bom, pra gente, até, quer dizer, pra mim, né, foi tranquilo, mas pros outros ainda eu não sei, né. Eu acho que foi tranquilo, e ela falou também que pra gente poder escutar o outro, nós temos que estar bem consigo mesmo. E foi algo que motivou vocês a estudar mais sobre o assunto também? Sim. Bom, prof, como é que está sendo para você acompanhar as meninas nesse projeto? Acompanhar as meninas nesse projeto está sendo maravilhoso, porque a cada conversa que a gente tem com os profissionais voluntários, a gente faz novas descobertas e elas estão tendo a oportunidade também de refletir sobre a saúde mental delas, a dos familiares, as pessoas com as quais elas convivem e, além disso, também contribuir para a sociedade em si. Porque chegamos à conclusão de que, quando acontecem essas situações tão marcantes, essas tragédias,
a gente não pode simplesmente se neutralizar diante dessas situações. E foi esse o questionamento que a gente fez entre nós. E nós, enquanto cidadãos, o que a gente pode fazer? Foi então, né, que a gente pensou, não, vamos estudar, vamos divulgar, e a gente também, de antemão, já agradece muito por poder estar aqui, porque a gente sabe o alcance da rádio, que muitas pessoas hoje, então, vão ter esse momento de também ouvir algumas informações sobre, e provavelmente também refletir um pouquinho sobre a sua própria saúde mental. E, além da saúde mental, o projeto em si, ele tem todo o contexto, né? O simples fato delas também estarem hoje aqui vivenciando esse momento pela primeira vez também é um preparo para a vida, além de toda a questão da pesquisa científica. Então, o projeto, assim, acompanhar elas e ver o envolvimento delas, da turma e da família e da comunidade em si, é muito, muito bom. Também aproveito para agradecer a esses voluntários que estão nos ajudando nesse projeto. Já contamos, então, com a participação, né, das agentes de saúde, ali da localidade do Bonfim Alto, a Alice e a Liane. E também já contamos também com a participação da psicóloga Caroline Hahn, que é da cidade de Feliz, e também da psicóloga da Roixa Luft, que ela também é a coordenadora de saúde mental aqui do município de Bom Princípio. Muito bem, prof. Você, na sua profissão, trabalhando com adolescentes, a gente sabe que essa é uma fase, às vezes, mais complicada da vida, muitas descobertas. Você sente que fazendo esses projetos com os alunos, tirando esse tabu, realmente, né, que é a saúde mental, que é preciso cuidar, que não é besteira, que não é chamar a atenção, você sente diferença, sente um impacto na vida dos estudantes através desse projeto? Sim, sinto com certeza a diferença e o impacto, até porque essa expressão de que psicólogo é coisa para louco, para nós que temos mais de 30, parece que é coisa do passado, né? Sim. Mas a gente percebeu na nossa pesquisa que essa expressão ela é muito frequente ainda no dia a dia das pessoas, inclusive eles, enquanto pré-adolescentes e adolescentes, também já tinham ouvido essa expressão. E já causa, assim, um distanciamento também de não procurar ajuda. Exato. E também quero ressaltar bastante, assim, uma fala que a psicóloga da Roixa fez na nossa conversa e que fez muito sentido para mim também. E espero que os ouvintes que estejam nos acompanhando também possam pensar sobre isso. Foi quando ela disse que quando a gente está doente, né? Tendo algum sintoma físico, né? Tá com dor, né? O que tu faz? Tu vai no médico. Uhum. E quando tu tá com alguma questão, né, que tu não está legal com teus sentimentos, sentir tristeza, não sentir raiva, são sentimentos normais. Uhum. Mas o que precisa ligar um sinal de alerta é quando é frequente, quando existe, então, um aumento de apetite ou perda de apetite, quando tem as questões de insônia ou sono excessivo, ter vontade de só ficar na cama dormindo. E, muitas vezes, as pessoas, elas pensam, é só uma fase, já vai passar. E, às vezes, aquela pessoa ela já está num desequilíbrio mental e ela não está se dando conta. Porque ainda não está totalmente construído a questão de que a saúde mental precisa, sim, de tratamento. E que o tratamento, ele não é necessário apenas no momento em que a pessoa entra em crise. Quando para, então, em questão de internação. Não é só o físico que precisa cuidar, né? Exato. Bom, meninas, vocês fizeram um questionário também com os colegas, com a comunidade. Como é que foi isso? A gente fez, então, um questionário pelo Google Forms e a gente enviou pelo WhatsApp e pelo Instagram para a comunidade escolar e para as diversas pessoas, né? E a gente teve 152 participantes de diferentes faixas etárias e de diferentes níveis de escolaridade. E a gente se surpreendeu positivamente com o número de participantes que tivemos. Isso mostra que o nosso projeto ele é de grande relevância social e que ele precisa de muita atenção para ser estudado também. E durante toda essa trajetória, teve alguma coisa que chamou a atenção de vocês, que vocês não sabiam, que vocês aprenderam, ou algum fato que foi surpreendente para vocês, até na própria pesquisa, nas respostas, teve algo assim que se destacou para vocês? Eu não sabia que a atividade física ajudava na saúde mental.
Então, foi uma coisa que eu aprendi ao longo do projeto, que a atividade física ajuda a combater a depressão e a ansiedade. Assim, que a gente descobriu tem muitas coisas, né? Mas uma coisa que eu faço, que eu amo, que ajuda muito na saúde mental também, é aula de dança, que eu faço aulas de danças e eu acho muito legal isso aí, que eu acho que ajuda muito na saúde mental também. Tem várias coisas, né, que a gente aprendeu com a psicóloga, com a Caroline Han, com as agentes comunitárias de saúde, né? E eu acho que assim, o que eu mais aprendi nesse projeto foi que é normal sentir várias emoções. A gente sente várias emoções, mas a gente tem que ter um controle delas. A gente tem que saber lidar com as emoções. Então, você pode sentir 1000 emoções por dia. Isso faz bem. Mas, se você tem uma emoção que tem todos os dias, que fica horas com essa emoção, vamos supor a tristeza. Você fica o dia todo triste, não dá um sorriso na cara. Se tu fica sempre assim, isso é talvez um sinal de uma depressão, de alguma coisa. Daí você pode buscar ajuda ou conversar com uma pessoa. Isso ajuda muito. Também aprendi que psicólogo não é coisa de louco, que psicólogo é para quem precisa de ajuda e não para quem tá louco. Muito bem. E tendo toda essa experiência, conversando com a psicóloga, então fazer atividade física ajuda? O que mais ajuda, assim? Pessoa conversar com um amigo já ajuda também? Escutar o outro. Porque é muito importante, porque às vezes a pessoa tá passando por um problema difícil ou tá em desequilíbrio mental e a outra pessoa fica no ouvido dela só falando, às vezes julgando e não ouve a pessoa, não ajuda ela. Então eu acho que escutar é uma coisa muito importante que a gente deve fazer. E a escuta ativa e atenta, ela também é muito importante. Que nem a Isabelle disse, né? Não dá pra ficar só falando pra pessoa, dando conselho ou até julgando a pessoa. Tu tem que estar escutando a pessoa. Porque senão isso pode virar, assim, um desequilíbrio mental. E o fato de só um abraço escutar já ajuda também? Sim. Já. Sim. Muito bem. E o que vocês esperam com esse projeto? Sabemos que vocês vão se apresentar na Mostra MIP. Tem toda uma caminhada. O que vocês esperam com esse projeto? A gente espera que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas que a gente possa ajudar, que a gente possa conseguir botar na cabeça das pessoas que psicólogo não é coisa de louco, porque isso é uma coisa que tá ainda. E espero que esse projeto ajude muitas pessoas. Ajudar e mudar a vida das pessoas. Porque, como a Débora falou, psicólogo é coisa de louco é uma frase muito frequente na vida das pessoas. Então, a gente quer mostrar para as pessoas que se elas estão com sintomas de desequilíbrio mental, elas precisam procurar ajuda. Muito bem. Então, Prof, tá de parabéns. Que projeto incrível desenvolvido com as meninas e que alunas aplicadas, preocupadas, conscientes. E parabéns, os meninas. principais sinais de alerta, né, de desequilíbrio mental são tristeza prolongada, irritação ou agressividade, insônia. Ou excesso de sono, Baixa autoestima também, né? isolamento social. E vou fazer uma pergunta que às vezes é muito comum também. Se resolve sozinho? Tô me sentindo mal, tô me sentindo triste, não me reconheço mais, eu vou resolver sozinho. Isso funciona? Não. Não funciona? Não. O que precisa fazer? Se a pessoa tá com esses sintomas, tá se sentindo mais para baixo, com muita frequência, o recomendado é o psicólogo, então. Sim. Terapias, reiki também. Psicólogos, psiquiatras também. E tá tudo bem fazer também. Sim. Tudo bem. Muito bem. Posso contribuir um pouquinho? Pode, à vontade. Assim como as meninas já, né, falaram sobre alguns sinais de alerta, também um dos sinais que é bem importante são falas como minha vida não vale nada, ou fazer autodepreciação sobre si mesmo, né? Então, e como a gente concluiu, né, a partir das conversas com as psicólogas, que o desequilíbrio não é a pessoa estar surtando em si. No momento em que ela surta, ela está em crise.
O desequilíbrio mental, ele é caracterizado por esses sinais. Então, tristeza prolongada, irritabilidade ou agressividade, insônia ou sono excessivo, falta de energia ou motivação, isolamento social, baixa autoestima, mudanças de humor constantes, falas como minha vida não vale nada. Então, talvez muitas pessoas estejam seguindo sua vida, entre aspas, normalmente, indo ao trabalho, de certa forma usando uma máscara, escondendo o que ela está sentindo, né? Mas, nos bastidores, quando ela chega em casa, ela passa por todos esses sinais. E eles vão acabar aparecendo mais só quando a coisa estiver bem mais séria. Então, é sempre muito importante que a família, que as pessoas, né, que têm convívio, e aí a gente inclui também os professores, os profissionais de educação, os líderes religiosos, né, que têm contato, e também o trabalho importantíssimo das agentes de saúde, que têm esse contato, né, direto com essas pessoas, mensalmente, visitando elas de casa em casa. E muito também se escuta, né, que às vezes a pessoa tenta não transparecer, porque é muito difícil tu falar do teu sentimento. Porque muito também se tem a cultura de dizer, mas não pensa assim, melhor, tá tudo certo. Mas às vezes para a pessoa não tá tudo certo. Então ela tentou falar uma vez, a outra pessoa já logo veio com um conselho direto e ao mesmo tempo fazendo um julgamento, e a pessoa já se fecha. Então, mais uma vez, ressaltando a importância da escuta ativa e atenta. Ouvir e não só uma vez. Porque, ouvi uma vez, dei um conselho, não resolveu. A pessoa não quis. Mas não é tão fácil a pessoa ir em busca. Então, precisa ser uma insistência. Ouvir atentamente e ativamente. Mais de uma vez. E também, a psicóloga da Rocha, ela também nos trouxe o que fazer em casos quando se percebe esses sinais de alerta, né? Em familiares, em alunos. Então, mais uma vez, a escuta atenta, né? Oferecer a escuta sem julgamento, sugerir que busque um psicólogo, e aí precisa muito também daquele termômetro. É hora de eu falar do psicólogo? Então, a escuta ativa e atenta, ela é uma forma de gerar um vínculo com a pessoa, para com o tempo poder, então, sugerir essa busca por um profissional. Não é só conversar ali no primeiro momento, procura um psicólogo que é o que vai te ajudar e não escutar, né? Exato, precisa ser ativa. E além disso também é importante ressaltar que aqui em Bom Princípio a gente tem o serviço de psicologia gratuito, não temos filas de espera, nos informou a coordenadora da Rocha, e que para conseguir esse atendimento, a pessoa então ela procura a UBS, e aí ela vai passar por uma triagem pelo clínico e ele então faz o encaminhamento. E também é importante que ela também destacou que muitas vezes só a psicologia sozinha não dá conta. Muitas vezes, com o passar do tempo, o psicólogo ele percebe que precisa também de alguma ajuda de um psiquiatra. Ela também falou muito a questão da importância da espiritualidade, que hoje em dia a psicologia reconhece a importância da espiritualidade. Quando a gente fala em espiritualidade, a gente não fala de religiosidade, né? Indiferente da crença que essa pessoa possa ter. Então, eu também quero convidar a comunidade para quem se identificou com o nosso projeto, da importância dele, e também achar que tem algo a contribuir enquanto cidadão, caso queira contribuir com algum valor financeiro para patrocinar a produção de cartazes. A gente já fez um esboço de cartaz, mas a gente gostaria de fazê-lo num tamanho maior e distribuí-los, né? Daí a gente gostaria de fazer essa distribuição com a turma toda, né? Em locais públicos do município e também em pontos comerciais dos locais, então, que abrirem as portas para a gente fazer essa exposição. Porque muitas vezes a pessoa pode estar sentada lá numa fila de posto de saúde, ou numa fila de mercado, ou numa fila de prefeitura, e aí se deparar com o cartaz e, opa,
sinais de alerta. E daqui a pouco a pessoa percebe, tá, mas eu tenho tudo isso. Então quer dizer que eu estou com sinais de alerta de desequilíbrio. Porque eu até então, Cristiane, eu tinha em mim o entendimento de que o desequilíbrio seria a pessoa em surto. E não é. E acreditamos que muitas pessoas talvez possam ter essa ideia de que desequilíbrio é a pessoa em surto. E não é. Quando a pessoa está em crise, em surto, o desequilíbrio mental dela já está muito, muito avançado. Então, se alguém quiser contribuir conosco, a gente também pode, então, deixar à disposição o contato da nossa escola, da MF José de Anchieta. Também posso deixar o meu à disposição para entrarem, então, em contato conosco. Só ressaltando que a gente, enquanto escola, a gente não vai poder colocar nos cartazes o nome do patrocinador. Então, realmente, se alguém se sentir no compromisso de eu, enquanto empresário, enquanto lojista, eu tenho a contribuir com essas meninas, com esse projeto e com a sociedade em si, sintam-se à vontade e ficaremos muito, muito felizes. Isso. E é importante falar também que terapia não é coisa de louco. E que quem procura ajuda quando tem sinais de desequilíbrio mental tá dando o primeiro passo para uma vida melhor. Muito bem. Vamos divulgar, então, as redes sociais. Eu vi que vocês têm também o Instagram do projeto, contato prof também. Já vamos divulgando aqui para quem tiver vontade de ajudar. Sim. O meu contato, então, é 51998823265. E a gente também tem nosso perfil no Instagram, onde nós estamos postando as ações do projeto. E nesse perfil, então, também podem estar entrando em contato, que eu, enquanto prof, então, eu faço a administração desse perfil. Certo. Então, para finalizarmos, meninas, tem alguém que vocês gostariam de mandar um recado especial? Sim. Eu queria mandar um beijo para minha melhor amiga, Manuela e Sofia. Queria mandar um beijo para os meus avós, Selmo, Jacinta, Sila e João, para os meus pais, Eduardo e Alice, e para todo mundo, então, que está nos ouvindo. Quero mandar um beijo, então, para minha irmã que está na escola, a Francine Meneghetti, para os meus pais, Ivanês Meneghetti e Michele Meneghetti, e para as minhas duas avós, a Nadir Meneghetti e a minha avó, Eva. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que nos assistiu, que está ajudando com o nosso projeto. Eu quero agradecer e mandar um abraço também para a turma do 6º ano e do 5º ano da MF José de Anchieta, que estão lá nos ouvindo neste momento. E também a co-orientadora do nosso projeto, a professora Maria Angélica Stefan de Castro, que ela contribui muito com esse projeto. Então, é uma parceria que nós temos enquanto profs, e ela também é prof delas. E a galera toda tá lá com o radinho ligado, pararam a aula para nos acompanhar. Também para os meus familiares, meu marido Vantuir, meu cunhado Eduardo, minha irmã Luciana, minha mãe Rovena, meu sogro Remy, e também para as Dires lá da escola, a Silvane e para a Deise e todas as colegas. Isso, e para finalizarmos, aquele convite que não pode faltar para todo mundo vir assistir o projeto na Mostra MIP. Sim. Então, nos dias 15 e 16, ocorrerá a Mostra MIP, aqui em Bom Princípio, e nesses dias, então, poderão estar visitando os nossos estandes e acompanhando, então, o projeto na íntegra. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, meninas. Prazer tê-las aqui na Comunidade do Vale. Prazer Portas é nosso. abertas. Quando vocês quiserem voltar pra gente conversar mais, à vontade, tá bom? Muito obrigado, parabéns pelo projeto de suma importância. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Bom, e nós vamos seguindo por aqui, programa da manhã no 87.